Bom dia, pessoal. Bom dia. Abençoados? Amém. Eu também. Levantei hoje com aquele propósito para vencer, para a honra e glória do Senhor. Amém? Deus abençoe o nosso aniversariante com muita saúde, graça, favor. Amém. Amém? E também uma noiva. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre vontade própria e vontade divina, vontade de Deus. Qual que você acha que é melhor, a sua vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus, não é verdade? E por que é que nós somos obstinados a fazer sempre a nossa vontade? As consequências, elas vêm. Quando fazemos a vontade de Deus, as consequências são maravilhosas. Mas quando fazemos a nossa vontade, as consequências, elas geralmente são negativas. Olha, desde o início do mundo, o Senhor, segundo a Bíblia, né? Se você crê na Bíblia, se você tem a Bíblia como regra de fé na sua vida, se você tem a direção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sobre a sua vida, então você sabe que desde o início o Senhor deu a nós o livre-arbítrio. Nós temos a livre direção de escolher o caminho ou o que devemos fazer ou o que queremos fazer. E se você já tem mais de 18 anos, certamente você sabe o que quer, não é? Olha, o texto que eu separei aqui é muito interessante, porque é de um homem que tinha uma vontade, trabalhava em cima de um desejo, de uma determinação, e ele tinha consciência plena de que estava fazendo certo. Mas ele não estava dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus. Sabe de que eu estou falando aqui? Do apóstolo Paulo. Olha só o que ele escreve aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional aqui fala de devoção. Fala desse tempo que nós tiramos para ouvir a voz de Deus, né? Quando o apóstolo Paulo fala aqui, rogo-vos, ele usa um termo grego que significa prostrar. Ele está implorando, ele está pedindo por misericórdia, por favor, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa devoção a Ele, que é o vosso culto a Ele. Então Paulo aqui já nos admoesta, já nos ensina a buscarmos ao Senhor em tudo na nossa vida. Temos esse momento com Ele, para que tenhamos uma vida próspera. E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela a renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele disse aqui, não sede conformados, ou não se amoldeie ao molde deste mundo. Por exemplo, eu sou alfaiate. Lá na minha profissão, eu tomo a medida das pessoas, faço o molde dela, a partir daquele molde que a gente faz ali, traçado, a gente corta a roupa, faz a roupa, quando a pessoa veste, ela fica encantada, porque ficou exatamente na medida do corpo dela. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Para a gente não pegar um molde do mundo, que é um molde maligno, um molde humanista, um molde modernista, um molde comunista do mundo, e aplicar na nossa vida. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres de Deus. É isso que ele está falando aqui. Aí você quer saber como que um homem e uma mulher de Deus faz? Ele escreveu a carta aos Colossenses, que nos fala sobre o homem espiritual. Entende? Então, queridos, para nós andarmos dentro da vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer os princípios da palavra de Deus. Então, Paulo, ele foi um exemplo de um homem que não andou dentro da vontade de Deus. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Paulo é o primeiro. E eu quero discorrer um pouquinho sobre ele. Se der tempo, a gente fala sobre alguns outros exemplos. Por exemplo, Paulo, você vai ler lá no Novo Testamento,
no livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja. Aliás, a título de conhecimento, a história da igreja não acabou. A história da igreja, que somos nós a igreja, só vai acabar quando nós formos glorificados e subirmos com o Senhor na glória. Amém? Amém. Nós estamos ainda escrevendo os atos da igreja do Senhor, né? Então, esse homem aqui era um homem muito zeloso. O nome de Paulo, no início, não era Paulo, era Saulo. Saulo, ele era um perseguidor do povo de Deus. Depois da morte de Jesus, nasceu-se o cristianismo. Naquela época chamava o caminho. Seria para os judaizantes, para os religiosos, para aqueles que criam nas leis mosaicas e não aceitavam que o Cristo que veio era o Cristo que eles esperavam, segundo as profecias. Eles zelavam pela lei mosaica. E o que aconteceu? Esse moço aqui, ele se levantou como um grande conhecedor da causa. Paulo, ele conhecia o grego, o hebraico, ele conhecia as línguas daquele tempo, certamente o aramaico, conhecia certamente também latim. Era um homem que era versado no conhecimento, conhecia todas as leis mosaicas, que soma aí dos 613 leis. Ele conhecia a lei e ele interpretava as leis e eles também praticavam as leis. Mas os judeus, como esses fariseus, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque eles esperavam que o reino de Deus seria estabelecido de modo físico, de modo político, de modo social e econômico. E dentro daquela plataforma, porque o mundo já estava com a plataforma pronta para receber Jesus, politicamente, socialmente e economicamente. O mundo mais conhecido e a política mais apurada era de Roma, que dominava toda a Judéia. Os gregos já tinham espalhado a sua filosofia e os judeus estavam em grande expansão, também justamente na área comercial. Então, eles esperavam que Jesus viesse com aquela autoridade, com aquele governo humano. Mas sabe, o Senhor Jesus, ele veio estabelecer o governo de Deus, o reino de Deus, dentro dos corações dos homens. Então os judeus não compreenderam, como até hoje não compreenderam. E aí Paulo, queridos, querendo fazer a vontade de Deus, preste atenção, é aquilo que nós já falamos aqui, é você fazer a coisa certa da maneira, diga, errada. Ele conhecia toda a lei. Então, depois da morte do Senhor Jesus, depois do Pentecoste, os discípulos saíram por todo mundo conhecido, pregando a palavra, anunciando a palavra, ganhando almas para o reino de Deus. Tivemos aí o primeiro mártir, que foi Estevão. Inclusive Paulo estava do lado dele. Entende-se até que algumas gotas salpicadas do corpo de Estevão devem ter caído sobre Paulo. E Paulo olhava tudo aquilo com aquela satisfação de que eles estavam acabando com um povo ali que estava propagando um Cristo que não era o Cristo que eles criam, que não era o Messias que eles criam, não era o Messias que os profetas haviam dito, se bem que eles conheciam toda a lei. Olha só que contraste. E esse moço aqui, Saulo, ele pega a carta com o Sinédrio. Aliás, a história diz, e a Bíblia diz, que Paulo era um candidato a fazer parte do Sinédrio, lá em Jerusalém. O Sinédrio era um corpo de pastores, de sacerdotes, que formava 71 homens para legislar no sentido espiritual. E eles legislavam até mesmo no sentido político, esses homens, os sacerdotes e o Sinédrio. Paulo era um candidato. E sabe o que ele fez? Ele foi até o Sinédrio e pediu cartas, ou seja, uma autoridade, para ir a uma cidade chamada Damasco. Damasco, ela estava longe de Jerusalém, a 160 quilômetros, a norte de Jerusalém. Paulo pegou ali os seus cavalos, pegou ali os seus guardas, pegou aquela carta e foi para Damasco. Certamente Paulo já tinha viajado ali uma semana. Mas sabe, queridos, ele estava fora da vontade de Deus.
Você já viu que quando você empreende alguma coisa lá na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, às vezes você faz e pensa assim, não, eu estou fazendo o que Deus queria que eu fizesse. E se não fosse realmente isso? Sabe por que muita gente está quebrando a cara por aí? É porque não sabe qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Paulo foi assim. Ele era extremamente instruído. Ele era, vamos dizer assim, um dos homens mais inteligentes, mas também mais profundo. Quando você conversava com Paulo, você sentia a profundidade naquele homem. Um homem que contextualizava o seu tempo, a sua história, que sabia todos os assuntos, que sabia entrar, sair, que era muito inteligente, muito versátil. Um homem que sabia lidar com toda e qualquer situação, devido à sua estrutura, o seu conhecimento catedrático e tudo mais. Mas olha, ele estava fora da vontade de Deus. E assim ele vai para Damasco, 160 quilômetros, vai a cavalo, usando o que tinha de melhor, o recurso melhor que tinha na época, com aquele exército. Só que sabe, quando ele está chegando lá em Damasco, o Senhor aparece para Saulo de Tarso. Vem uma luz sobre Saulo e ele cai no cavalo. Ele é conduzido até a cidade de Damasco e lá dentro da cidade de Damasco, ele vai para uma casa de um homem chamado Judas. E o Senhor Deus revela a um sacerdote daquela cidade, chamado Ananias, que havia um homem ali naquele lugar, na casa de Judas, na rua direita, era para ele ir até lá e orar com Saulo. Queridos, Saulo ficou cego durante 3 dias. Sabe o que acontece quando nós não estamos dentro da vontade de Deus? Muitas vezes nós estamos cegos. Não adianta ninguém falar com você, sabe por quê? Porque você é dono do seu nariz, você sabe o que faz da sua vida, você toma a atitude que quiser, você faz o trabalho que quiser, você toma as decisões que quiser, você maltrata quem quiser, você é dono do seu nariz, você tem uma estrutura, você tem um conhecimento, você tem uma liberdade, você tem uma autoridade, você tem um governo. Sabe o que aconteceu? Saulo ficou cego, para ele entender lá na escuridão, lá no seu íntimo, que ele não era nada, que ele não podia nada, que ele não fazia nada, se o Senhor não permitisse que ele fizesse. Olha só que interessante isso. Aí Ananias vai até lá, na casa de Judas, ora com Saulo. Saulo é curado da sua cegueira. E Saulo então vai para um lugar, para a África, lá ele fica 3 anos em jejum, em momento com Deus, sabe o que? Buscando qual é a vontade de Deus para a sua vida. E ele se torna um homem extraordinário, escrevendo 13 cartas, evangelizando todo mundo conhecido daquela época, e também abrindo sinagogas, ou seja, igrejas em vários lugares. Discute com todo tipo de pessoa, todo e qualquer assunto. E por certa vez, dentro agora da vontade de Deus, ele discute com o rei Aclipa. E o rei diz para ele, olha, Paulo, agora chamado Paulo, porque o nome dele mudou, né? O evangelista Paulo. O rei diz a ele, olha, pare de falar, porque você vai me convencer com as suas palavras. Então, queridos, o que a gente já resume aqui, que nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida, para nós sermos extraordinários em tudo que o Senhor nos mandar fazer. E sabe, o Senhor, Ele nos surpreende com uma luz transformadora. Nesta manhã, eu sei que o Espírito Santo de Deus está jogando luz no seu coração. Assim como jogou na vida de Paulo, está jogando no seu coração. Vai jogar no seu coração que vai me ouvir. Luz para nós entendermos a vontade de Deus para nós. Eu conheço pessoas que já passaram por vários casamentos e não deu certo. E sabe quem é o culpado do casamento? Nunca é ela. Nunca ela está errada. Sempre é o seu cônjuge. Eu conheço pessoas que não param em trabalho nenhum. Você conhece alguém assim? Que não para nessa empresa, que não para na outra, que não fica na outra. E sabe quem é culpado? É o patrão que não presta. É os colegas dele que é ruim de amizade. É o trabalho que
que não oferece as condições ali, o ambiente não oferece as condições. Sabe por quê? Tem pessoas que andam só dentro da sua vontade, só dentro do seu querer. Ele não é aberto para o aprendizado. E saiba que tudo que você aprender hoje, se você estudar dia e noite sem parar, nem dormir, ficar estudando, você não vai ter o conhecimento nem da gota de um mar. E olha o tamanho do mar. Ou seja, a gente estuda, a gente aprende, a gente amadurece e morre sem saber nada. Não é assim? Então, se coloque hoje no centro da vontade de Deus e você vai ver como que a sua vida vai ser próspera. Olha, a gente fica olhando para essa questão de entrar dentro do propósito da chamada de Deus e fala, não, isso é muito cruel, mas Deus tem o melhor para nós. E quando Ele te chama para fazer a vontade dEle, certamente você está em uma condição muito boa. Quando você olha aqui para a vida de Abraão, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que Deus chama Abraão para uma terra que ele não conhece. Olha só que interessante isso. Abraão, sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Aí você fala assim, sabe pastor, geralmente Abraão estava como alguns brasileiros, não estava ganhando dinheiro aqui no Brasil, foi tentar a sorte lá nos Estados Unidos. Não. Abraão estava bem situado. O pai de Abraão era uma pessoa que tinha bens, que tinha gado, que tinha tudo. Abraão, ele estava muito bem na sua vida. Ele não precisava sair. Agora o interessante é que ele sai aqui para um lugar que ele não sabia para onde iria. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E aí você me pergunta, pastor, toda segunda-feira você quer estar aqui? Não, não é toda segunda-feira que eu quero estar aqui. Tem segunda-feira que eu não quero vir, eu não quero estar aqui. Mas eu venho, porque eu não estou fazendo a minha vontade. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Às vezes, muitas vezes, você quer estar casado? Tem um dia que eu falei, eu não quero casamento. Oh meu Deus, para que eu fui casar? Não tem muito casamento assim? Que luta que eu passo no meu casamento, meu Deus do céu, com meus filhos. Para que eu fui escolher isso? Para que eu fui comprar esse carro financiado? Eu comprei em 66 prestações, ainda falta 50 e o carro já está dando problema. Para que eu fui fazer isso? Você já viu como que as pessoas se arrependem? Você já conversou com aquele bandido que agora se arrependeu e está lá vendo o sol nascer quadrado todo dia, e ele fala, meu Deus, eu estava estudando, fazendo faculdade, já tinha família, para que eu fui fazer uma besteira dessa? Sabe por quê, gente? É porque nós queremos fazer a nossa vontade, e a nossa vontade, não se engane, ela traz consequências. Por quê? Porque o mal está dentro de nós, o prazer está dentro de nós, e o ser humano faz tudo por prazer. Ele gosta da alegria, da satisfação, do deleite. Isso é muito bom. E Deus deixou isso para nós. Mas nós temos que saber até onde ter esse deleite, ter esse prazer, sem sair, sem os princípios e sem fugir da vontade de Deus. Então nessa manhã o Senhor nos desperta para nós entendermos se nós estamos no lugar certo, se nós estamos caminhando no caminho certo e se nós estamos fazendo a coisa certa. Eu não quero ficar nessa igreja, mas você está na igreja ali só para aprender ou para ser um agente transformador de ambiente de vidas? Por que é que Deus te levou para aquele lugar? O lugar mais improvável que você deveria estar, que é o meu caso, extremamente religioso. Então, gente, preste atenção. O importante é você estar no centro da vontade de Deus. E Ele vai prosperar o seu caminho, Ele vai te fazer grande, Ele vai vir fazer com que as pessoas busquem conselho com você, Ele vai fazer com que as pessoas espelham na sua vida, no seu comportamento, na sua atitude, na sua submissão, no seu jeito de agir. Sabe por quê? Porque Ele vai ver Deus na sua vida, Ele vai ver o Espírito Santo na sua vida, Ele vai ver Jesus na sua vida, Ele vai ver as suas atitudes. E aí a gente começa a entender que nós somos surpreendidos pela
a luz do Espírito Santo, é os elementos da presença de Deus, da surpresa de Deus na nossa vida. Eu sei que o Espírito Santo está surpreendendo o seu coração. Talvez você já esteja pensando, nossa, será que eu estou fazendo isso? Está correto? Será que isso também está correto? Sabe como você vai aprender? Quando você tiver esse momento de devoção. Que Paulo fala assim, ó, entregai o seu corpo, o seu espírito, a sua alma a um culto racional, a um culto inteligente, a uma devoção. Ou seja, tenha intimidade com o Espírito Santo e ele vai te mostrar o caminho a seguir e todas as decisões a tomar. É tremendo isso. E a gente vai caminhando agora para o final, mas o que eu quero dizer para você é que a vontade própria é a mãe do pecado. Sabe qual é o exemplo que nós temos aqui? Quando Caim matou o seu irmão por conta da inveja. Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aqui o texto de Judas 1:11 já pega 3 casos aqui catastróficos de pessoas que seguiram o seu caminho, que foi Caim, Balaão e Coré. Desobedeceram a Deus, tomaram atitudes próprias. Caim cometeu o primeiro assassinato, Balaão desobedeceu a direção de Deus para abençoar o povo de Deus, e Coré, ele rebeliou contra a direção de Moisés. E sabe onde que Coré e sua família caiu? Dentro de uma cova. O chão se abriu e eles caíram lá dentro. Olha só o que não é fazer a vontade de Deus. E a gente continua. A vontade própria é a precursora do desastre. Exemplo que eu coloquei aqui foi de Ló, que escolheu uma planície bem legal. Quando Abraão, e nós falamos dele aqui, sai da casa do seu pai, o Senhor diz para Abraão deixar tudo. Mas Abraão, como nós, queremos fazer a nossa vontade. Temos os nossos sentimentos. E ele gostava muito do sobrinho dele. Carrega Ló com ele. Aí chega um tempo que chegou a hora de separar. Oh, meu Deus, como é triste a gente deixar aquelas coisas que a gente ama, né? Aquelas coisas que estão na frente de Deus na nossa vida. Ló estava com seu tio Abraão, e Abraão gostava tanto de Ló, tinha um carinho, um cuidado com Ló, e não queria deixar Ló, mas Deus mandou eles separarem, né? Você já viu quando você se apega a algumas coisas, que às vezes são mais importantes do que Deus na sua vida? Nada pode ser mais importante. Seu carro, sua casa, sua esposa, seus netos, nada pode ser mais prioridade especial do que o Senhor na sua vida. Aqui chega o momento deles se separarem, e então Ló escolhe o caminho das planícies. E Ló levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartou-se um do outro. Sabe o que aconteceu? Veio uma destruição, que os senhores que leem a Bíblia já sabem, destruiu ali Sodoma e Gomorra, foi um caos aquela cidade. Ló quase que perdeu a família. Quando ele sai da cidade, a sua esposa, que estava apegada à sua vontade, aos prazeres desse mundo, olha para Sodoma, se torna em uma mulher, né, de sal, uma estátua de sal. Queridos, o Senhor nesta manhã está nos convidando a andar pelo caminho dele, pela vontade dele, pelo propósito dele. E você será muito bem abençoado. Tem muitas coisas que eu sei que você não quer fazer, mas olha, a vontade própria nos traz punição. Qual o exemplo que está aqui de Saul? Saul perdeu o reinado e perdeu a presença do Espírito Santo sobre ele, porque quando um rei era ungido, ele recebia uma unção de Deus. O Espírito Santo vinha sobre ele, não nele, mas sobre ele. Porque o Espírito Santo só veio em nós, dentro de nós, após o Pentecoste. Mas nessa época o rei, ele tinha o Espírito Santo sobre ele para governar, ele recebeu uma unção. Saul, ele desobedeceu. Sabe por quê? Porque ele quis ser muito generoso, muito bonzinho. Aí o Senhor mandou ele ir para uma guerra e mandou ele matar ali todos os amalequitas. E sabe o que ele fez? Ele não matou. Ele deixou que aquele povo continuasse vivo ali, as esposas, as crianças, mas Deus mandou acabar com tudo. Por muitas vezes, nós
não recebemos a bênção de Deus porque nós desobedecemos a direção de Deus e do Espírito Santo. Nós somos omissos àquilo que o Senhor nos manda fazer. Alguém já te deu um recado da parte de Deus e você negligenciou? Cuidado, porque se foi realmente da parte de Deus, é melhor obedecer, porque se você peca, se você desobedece, você peca. E a Bíblia diz que esse pecado é como o pecado de rebelião. E o pecado de rebelião, de desobediência, ela é como o pecado de feitiçaria. Aí você quer falar do macumbeiro. Quando você desobedece, você está agindo igual um macumbeiro, um feiticeiro. Olha só como a Bíblia é clara nesse aspecto. Então, o que nós precisamos fazer nesta manhã? Entrar pelo veio da vontade de Deus. E agora eu termino dizendo para você, o que aprendemos com esses exemplos? Eu não li todos os exemplos, tem mais. O que aprendemos então com esses exemplos bíblicos de que a vontade de Deus plena e absoluta na nossa vida nos leva sempre às grandes conquistas e realizações na nossa caminhada cristã, ou mesmo na nossa caminhada secular e corporativa aqui na empresa. Sabe o que eu quero dizer para você? E terminando aqui, deixar um texto que lá em Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Sabe o que é o reino de Deus? A vontade dele, o governo dele, o desejo dele, o querer dele. Ou seja, nós temos que sair de cena e deixar Deus estar na frente da nossa vida. O texto diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas serão acrescentadas na sua vida? Sabe quais? Os desejos do seu coração. Porque o Senhor vai falar através do profeta, buscai em primeiro lugar, buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Ele fala que o Senhor vai agradar o desejo do seu coração, sabe quando? Quando você buscar Ele em primeiro lugar. A Bíblia vem repleta de recomendações nesse sentido. Então nessa manhã eu te convido, que está aqui nesta manhã, e você que vai me ouvir, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem muitas pessoas que estão apavoradas, vivemos numa geração hoje conflituosa, uma geração que tem muito conhecimento, que tem muita inteligência, está aprendendo muita coisa, mas não tem, sabe o que? Sabedoria, não tem profundidade, são pessoas imaturas, pessoas indecisas, e por isso muitos estão caminhando pelo caminho da depressão, pelo caminho da ansiedade, do estresse. Sabe por quê? Porque não entenderam qual é a perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Que eu e você saiamos daqui tendo a consciência de que todas as vezes que nós vamos querer fazer a nossa vontade, nós temos que primeiro colocar Deus na nossa vida. Senhor, é da vontade do Senhor que eu trabalhe nessa empresa? É da vontade do Senhor que eu case? É da vontade do Senhor que eu vá para esse lugar? É da vontade do Senhor que eu compre esse carro? Ou faça qualquer tipo de negócio? Você já viu que no afã a gente sempre toma as decisões nossas, porque nós pensamos assim, não, é lógico que Deus está abençoando. Olha, Deus conhece lá o futuro, porque Ele é onisciente, e nós não conhecemos. Às vezes para nós está tudo muito bem, está tudo muito legal, e está tudo muito certo, mas só o futuro vai responder para nós, se nós tomamos a decisão correta ou não. E para darmos certo lá no futuro, termos sucesso, nós precisamos buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. Que o Senhor continue abençoando as decisões do seu coração. Amém? Que o Senhor continue abençoando as suas emoções, os seus desejos, o seu querer, para que tudo isso esteja enquadrado no centro da vontade do Senhor. Tenha um bom dia, uma boa semana, em nome de Jesus.